Boa noite a todos. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Itapema, em sua 14ª legislatura, no seu 4º ano de trabalho. Convido o vereador Tanaka para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Leitura da Bíblia Sagrada, Evangelho João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vós disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado. Em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. Primeiro a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais vai me ver. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Convoco o secretário da Câmara para a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 13, ata da 11ª sessão ordinária da 14ª legislatura da Câmara de Vereadores de Itapema, em seu 4º ano de trabalhos. Ao 12º dia do mês de maio do ano 2020, na sala de sessões Pedro Mercedes Vieira, reuniram os senhores vereadores e senhora vereadora, conforme com assinatura de presença, na presidência o vereador Sidney Moacir Florensky, constatando o número legal da prova dos trabalhos, convidando o vereador Alexandre Chepa para fazer a leitura de um trecho do Evangelho da Bíblia Sagrada. Em seguida, convidou o secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que depois de ser lida, a mesma foi aprovada por unanimidade, sem qualquer reparo. O expediente constou dos seguintes documentos: correspondência da CONASA, relatório mensal, mês 4, ofício 016, resposta ao questionamento do vereador Iagan, matéria do Legislativo, emenda modificativa 28, emenda modificativa ao projeto de lei 18, emenda modificativa ao projeto de lei também de número 18, emenda aditiva ao projeto de lei 28, projeto de lei 34, que altera a lei 2781 e dá outras providências, projeto de lei 35, que institui o programa de prevenção de abuso sexual em transportes públicos no município de Itapema e dá outras providências, projeto de lei 36, que altera dispositivo da lei 3878/2019, que proíbe a prática de esportes náuticos e limita a navegação de embarcações de lazer industrial de pesca de tainha no município de Itapema, como forma de incentivo à pesca artesanal local e dá outras providências. O senhor presidente baixou os projetos às comissões para emissão dos respectivos pareceres. Indicações: recebemos do vereador Iagan indicação 310, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vereador Chepa, indicação 319, 328, 331. Vereador Jean, 320, 21, 22. Vereador Tanaka, 323, 24. Osmari, 325. Marinho, 326, 27. Ney, 329, 330. Requerimentos: vereador Iagan, 95, 96, 97. Vereador Ari, 98. Osmari, 99. Tanaka, 100, 101. Ney, 102, 103. E Tião, 104. Deliberação. O senhor presidente colocou os requerimentos em discussão e, em seguida, em votação, sendo todos aprovados por unanimidade. O vereador Vanderlei, de forma corrente, solicitou o regime de urgência especial ao projeto de lei 02/2020 e ao projeto de lei complementar 013/2020, sendo o pedido aprovado por maioria, votando contra os vereadores Iagan, Tanaka, Marinho e Sebastião. Senhor presidente, suspendeu a sessão para a reunião conjunta das comissões. Não sendo possível a emissão imediata dos pareceres, os projetos passaram a tramitar em regime de urgência simples. Inscrito a fazer uso da tribuna o vereador Alexandre Chepa, que discorreu sobre sua indicação de número 331, que dispõe sobre a execução do projeto Catabagulho. Inscrito para fazer uso da tribuna o vereador Tião, que discorreu sobre a captação de água no bairro Ilhota, onde falta planejamento. Inscrito a fazer uso da tribuna o vereador Tanaka, que discorreu sobre a lei que obriga a transmissão das licitações, sendo que tão somente após denúncia no MP
de seu descumprimento é que o Executivo passou a cumprir. Discorreu ainda sobre a divulgação dos gastos do Covid no portal da Transparência e sobre a construção da UPA e hospital. Inscrito a fazer uso da tribuna o vereador Iagan, que inicialmente discorreu sobre o Dia da Enfermagem e fez um pedido de intensificação das medidas de enfrentamento ao Covid, alertando para um novo fechamento se as normas não forem seguidas e o número de casos aumentarem. Comentou ainda sobre a forma indiscriminada do uso do dinheiro público devido à emergência gerada pela pandemia e a falta de informação sobre esses gastos. Na ordem do dia não tivemos projetos em discussão. E não havendo mais nada a tratar, senhor presidente, agradecer a presença dos senhores vereadores, senhora vereadora e demais público presente na mencionada reunião, encerrando em seguida, e para constar, Iagan Dadam, primeiro secretário, assina com o senhor presidente. A ata está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Convoco o secretário da Câmara para a leitura dos expedientes recebidos e das matérias apresentadas. Ofício de número 1429-9066, enviado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resposta ao requerimento número 078/2020. Ofício de número 2020-021-900-209, enviado pela empresa Oi, resposta ao requerimento 012/2020. Ofício de número 103/2020, enviado pela senhora Prefeita Municipal, referente ao projeto de lei 033/2002. Ofício de número 105/2020, também de autoria da Prefeita Municipal, resposta ao requerimento 090/2020. Deram entrada os seguintes projetos: projeto de lei 037, que altera o artigo 21, renomeia o anexo único e cria o anexo 2 da lei 2781, altera os artigos 2º e 3º da lei 3998 e revoga a lei 3969 e dá outras providências. Esse projeto é de autoria do vereador Iagan. Projeto de lei número 38, altera os artigos 2º e 3º da lei 3870, 17 de julho de 2019, também de autoria do vereador Iagan. Projeto de lei número 039, institui a campanha denominada Quem Ama Protege, que dispõe sobre a utilização de máscaras de proteção contra doenças contagiosas, como reforço às medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19 no município de Itapema e dá outras providências. Autoria, vereador Iagan. Projeto de lei número 010/2020, recebeu o número de ordem 040/2020, altera a lei 3.782, de 6 de dezembro de 2018, autoria Prefeita Municipal. Projeto de lei número 041/2020, denomina de servidão João Alberto Luciano a servidão que especifique e dá outras providências, de autoria do vereador Sebastião da Silva. Mensagem de veto 001/2020, veta totalmente o projeto de lei 07/2020, veto do Poder Executivo. Senhor presidente, comunico que recebemos indicações de número 332, a número 355. Passo então à leitura dos requerimentos. Requerimento número 105/2020, o vereador que abaixo subscreve, vem requerer que depois do ouvido plenário sendo aprovado, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal e à face requerendo o que segue: que o Poder Executivo, por meio do setor competente, resolva o problema do esgoto a céu aberto na rua que escoa diretamente na praia e contamina a orla central, e que a Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema cumpra seu papel como agência fiscalizadora. Sala de Sessões, vereador Lei. Requerimento número 106/2020, o vereador que abaixo subscreve vem requerer que depois do ouvido plenário sendo aprovado, seja encaminhado ofício à senhora Prefeita Municipal que seja feito um estudo técnico de captação dos esgotos despejados no Riacho dos Oliveiras, por se tratar de água totalmente contaminada por dejetos oriundos do esgoto clandestino. Uma das soluções seria despejar na elevatória situada na 165, jogando todo esse esgoto nas lagoas de tratamento da concessionária, despoluindo o riacho e, consequentemente, nossa praia. Sala de sessão, vereador Marinho.
Requerimento número 107/2020. Senhores vereadores, informam que após a leitura desse requerimento, as inscrições para o uso da tribuna serão encerradas. Requerimento 107. Requer à senhora prefeita municipal informações acerca da merenda escolar. O que foi feito com os alimentos da merenda escolar que estavam nas escolas? Os alimentos continuam vindo? Se sim, o que está sendo feito com eles? Se não, os contratos foram suspensos? O que foi feito quanto aos contratos? Anexar empenhos, nota fiscal e relatório de compra da merenda escolar no ano 2020. Sala de sessões, vereador Tanaka. Terminou, senhor presidente. Baixo os projetos às comissões para a emissão dos respectivos pareceres. Inscrito para fazer uso da tribuna, vereador Sebastião da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Zuma, até o assunto que me traz à tribuna, presidente, também é referente até este requerimento do vereador Tanaka, em relação à questão da merenda. Eu tinha feito uma indicação aqui, porque estava sendo feito a distribuição daquela merenda somente através do CRAS, né? E depois que a gente fez uma indicação pedindo que fosse nos colégios, então realmente as merendas estão sendo entregues no colégio. Só que aqui na lei, presidente, na lei federal, é a lei 11.947, 16 de junho, passa a vigorar a seguinte relação aqui, presidente. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica, em razão da situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAI, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta lei, a conta do PNAE. Então, presidente, mas existe aqui um programa do governo do município, do governo municipal, que essas merendas estão sendo distribuídas somente para quem tem cadastro a Bolsa Família, presidente. E a lei, então a gente não sabe, na verdade, aonde está indo o restante da merenda. Porque essa é para os alunos em geral, vereador Tanaka, né? Então a gente não sabe para onde está indo a merenda, porque eu tenho indagado alguns pais aí, perguntando se eles estão sendo... E eles dizem que não foram chamados para receber a merenda, mas aqui pela lei federal, isso... Temos que olhar o que está acontecendo, o que está sendo distribuído somente para quem tem inscrição no Bolsa Família. Então a gente quer saber, presidente, aqui que está deixando indignado, por que esse programa do município é só para quem tem cadastro do Bolsa Família. Fica aqui a minha indagação. E a gente gostaria de saber o porquê. Senhor presidente, outro assunto, presidente, é sobre as escolas particulares do município. Eu tive uma reunião agora com 4 escolas, acho que a vereadora Zuma também, alguém procurou a vereadora Zuma, o vereador Tanaka, né? Porque o problema, presidente, é que não se vê um horizonte, na verdade, né? Em relação às escolas particulares. Eu acho que... até eu ia encaminhar uma indicação no dia de hoje, mas não deu tempo porque a gente não recebeu material. Porque eu acho que o município, presidente, tem que dar um incentivo a essas escolas particulares, porque como que vão aguentar? Eles não têm horizonte nenhum, na verdade. Ninguém sabe como vai ficar. E se acontecer, vereadora Zuma, essas escolas fecharem, vai ser Olha os alunos, o que o município vai ter que enfrentar. Quantos alunos vai vir para a rede pública? Hoje nós já temos demanda de espera na rede pública. Imagina se esse colégio, e eles não têm como segurar. Já pensou quanto mais o município vai pagar por aluno desse vir para a rede pública? Então eu acho que tem que ter uma forma de um incentivo do governo municipal para, sei lá, de que forma que seja, mas chamar essas escolas particulares, né?
E conversar para ver no que pode dar um incentivo para esses donos das escolas particulares, para que não venha acarretar um sério problema muito grande no município em relação aos alunos do ensino fundamental. Então seria isso, presidente, né? Essas indicações, menina, coisa aí, vamos ver o que é que a gente pode. Na próxima semana eu vou entrar com a indicação fazendo esse pedido, mas já expus aqui então essa situação dos donos dos colégios particulares. Obrigado e uma boa noite a todos. Eu quero parabenizar o vereador, né? Inclusive, eu estava de saída, tive a reunião no gabinete da vereadora Zuma também, com o dono de escolas, e eu acho que todas estão sendo prejudicadas, né? Todos os segmentos. Mas o que a gente estava discutindo até são as escolas infantis, que não tem como tu ter um material para estar com a criança na frente de um computador. Então, principalmente essas escolas infantis, né, que no caso ali do proprietário tinha 45 funcionários, né, Zuma, 50, não lembro mais. 50 funcionários. 50 funcionários. Então, é uma preocupação muito grande e é uma área onde nós já passamos por muita dificuldade, que é as filas de creche. Então, imagina se essas escolas virem a fechar. O transtorno que vai dar para o município. Então, eu concordo com o vereador Tião e com os demais, né? Acredito que o apoio não deve ser só do Poder Executivo, tem que vir do Poder Estadual, né? A nível estadual, a nível federal, para todos os lugares, né? Tem que ter um meio para ter um subsídio para essas pessoas não perderem os empregos, né? E também os proprietários dessas escolas não falirem. Então, muito bem a sua fala na sua tribuna, eu lhe parabenizo e me boto à disposição em estar junto nessa indicação ou num requerimento, acredito eu, que a gente possa mandar para o Poder Executivo e também para a Assembleia Legislativa e para o gabinete do governador, pedindo apoio a esse segmento. Palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. A preocupação deles também é os funcionários, os professores, porque eles têm um incentivo federal que, se eles ganham 2 meses, eles têm 2 meses que eles não podem mandar embora. E até quando vai essa pandemia? Eles falaram, até um dos donos de escola, se está 2 meses, 3, eles ainda conseguem segurar. E depois? Se o resto do ano não... Até porque está sendo cancelado bastante contratos, porque já que não estão mandando, os pais estão cancelando para não precisar pagar. Então, está bem difícil, realmente. Eu inclusive, liguei para o deputado federal, Darcy de Matos. Ele até falou desse empréstimo, que tem 3 anos... para pagar, com carência de 8 meses. Só que, como é que ele falou, Zuma, a gente está fazendo uma dívida para frente, e depois, como é que vai ficar? Então, é bem preocupante essa situação. Eu também estou à disposição, algum requerimento, ir até o Estado, eu gostaria de participar também. Tá? Obrigada. Tá certo. E também, inscrito para fazer uso da tribuna, vereador Tanaka. Senhor presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, também aos demais vereadores, vereadora Zuma, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Me permitam, eu vou continuar no assunto, assunto que não só é pertinente, como é latente, porque a nossa cidade, não só a nossa cidade, como o país inteiro vive esse momento. E hoje à tarde, inclusive, vereadores, eu estive com mais um empresário do ramo das escolas particulares. Além do que Vossas Excelências citaram aqui, eu vou mais além. As escolas públicas, diga-se Secretaria de Educação, ainda bem, e tem que dar graças que as escolas particulares existem. Vamos fazer uma conta aqui rapidamente para quem está nos acompanhando. Retire 1.000 alunos das escolas particulares. Se você pegar no máximo 2 colégios aí,
ou 2 escolas, como queiram, esses 1.000 alunos aí, eles teriam direito à transferência na rede pública. Por que eu estou falando isso? As escolas entendem o isolamento, os proprietários, os professores. Agora, além disso que Vossas Excelências citaram, o que mais inquieta a todos é não saber quando vão retornar. Não há como planejar se você não tem uma data. E aí eu chamo a atenção da administração pública por um detalhe. Se, numa hipótese, semana que vem as escolas pudessem retornar, como é que funcionaria esse retorno? Quem é que ia dar os ditames disso? Teria que usar o quê? O álcool em gel? Teria que se utilizar a distância? Quais são as regras? Isso é fundamental. E na minha humilde opinião, quem tem que capitanear isso é a Secretaria de Educação. Muito embora, hierarquicamente, tem o Estado, o MEC, enfim. O que eu estou dizendo? Porque hoje as escolas, elas precisam, no mínimo, saber, se tiver que retornar, como vão se portar, como é que vai funcionar a fiscalização. Algumas ideias surgiram, de repente, de alternar dias com alunos, o que foi amplamente refutado pelos donos de escolas. Por que eu estou falando isso? Porque existe um núcleo de escolas aí, do litoral, vai até Joinville, que tem se reunido para falar sobre isso. É claro, aqui nós estamos trabalhando com hipóteses, mas hipóteses em data, porque isso vai acontecer, o retorno vai acontecer, de uma hora ou outra, uma hora vai ter que voltar. Então eu entendo, eu tive uma informação hoje que o município parece que já se prepara através de cursos, o vereador Fafá está me confirmando aí, só que as escolas particulares têm sentido esta falta de sintonia, esse diálogo, que pode ter. Outra informação que eu recebo, na terça-feira, uma reunião aí, que parece que está marcada com o Executivo. Então, já é algo que tem que se antecipar. Em relação aos créditos aqui, eu sou bem sincero, é lamentável. Os incentivos que estão sendo dados é só para inglês ver, como diria o meu avô. Você chega para fazer um financiamento, e não são só as escolas, não. O banco pede o CPF até do teu tataravô. Se o tataravô passou pelo SPC, pronto, negado. É isso que nos preocupa. As escolas, certamente, estão fazendo o quê? Muitas não estão recebendo, não podem retirar o aluno, não vão deixar sair, e estão aguentando. E aí alguém diz, não, mas as escolas não estão funcionando, água, luz, nada disso. A maioria das escolas, 30%, já perderam os seus alunos. 30%, algumas chegam até mais. As escolas continuam funcionando, as escolas investiram no sistema online, muitas não tinham. Então, opa lá, o certo seria, se assim pudesse, se você fazer uma conta hoje, e por isso que eu chamo a atenção do município, se hoje, eu fiz uma conta rápida aqui, senhor presidente, de 1.000 alunos deixassem a rede privada, particular, para ir ingressar na rede pública, o caos estaria na nossa educação. Ou seja, hoje seria mais prudente o município, é óbvio, uma questão lógica, já diminuiu aí a arrecadação, mas hoje, em você trazer 1.000 alunos para a rede pública, você pagaria esses 1.000 alunos para a rede particular, seria mais em conta, era um valor só. Você vê o que nós temos que começar a falar. Agregado a isso, nós temos os profissionais, que o nosso presidente conhece muito bem, que são os motoristas de vans do transporte escolar, estão desesperados. Procuraram já o presidente, procuraram Vossas Excelências, a maioria, nos procuraram hoje novamente, eles estão desesperados. O governo
tem os atendidos de conta-gotas, e nós temos aí, no mínimo, 17 famílias, que eu tive a informação hoje, que estão cadastradas no Detrame. Mas aí tem outros também, do turismo, que trazem o translado e tal. O vereador Ney Davan sabe muito bem o que nós estamos falando. E eles nos pedem socorro. O que eu vou propor aqui a Vossa Excelência? Nós temos que começar a ter uma sintonia com o Executivo e aí buscar o governo do Estado. Alguma coisa, algum incentivo, algum benefício, alguma coisa nesse sentido aí. Porque senão a situação vai ficar. Tem algumas reivindicações aqui, inclusive, eu uso o espaço aqui, das escolas, né? Eu já falei aqui do transporte escolar, mas aqui, ó, o surgimento cada vez mais de creches clandestinas, que é um outro fato, e aí você se depara com mães te ligando: vereador, eu tenho aqui em casa 4, 5 alunos, fui fiscalizado, fechou. O município fez o certo, não é errado, mas e a mãe agora não vai poder trabalhar? Olha que sinuca de bico. As escolas particulares prejudicaram muito com a paralisação, o governo poderia ajudar e tal. São várias aqui. E eu encerro dizendo o seguinte, e aí eu vejo... Me dá uma parte, vereador, sim, pois só para contribuir com a discussão de Vossa Excelência, vereador Tião, vereador Tanaka. Essa semana foi uma semana que eu também, como representante do deputado João Amin, recebi diversas mensagens, tantas a favor como contra, e hoje o deputado retirou o projeto de lei da Assembleia Legislativa, que era referente à volta às aulas, né, colocar como essencial, uma lei como essencial as escolas tanto públicas e privadas, e se surgiu diversas indagações, principalmente junto ao deputado, e a gente, como tem um grupo, participou até mesmo levando algumas demandas do município de Itapema. Vossa Excelência frisaram muito bem a situação das escolas privadas, principalmente a nível infantil, que não tem condições alguma. Agora Vossa Excelência falou que já está acontecendo as clandestinas, nós sabemos que tem uma cadeia toda em volta disso, as vans, o transporte universitário, o próprio posto de gasolina já baixou 50% também do faturamento, porque ninguém faz o deslocamento, e diversas outras condições que a gente vê. Mas, como Vossa Excelência falaram, acredito que o planejamento agora, em cima da volta ou não das aulas, vem junto à Secretaria de Educação. Inclusive, a Comissão de Educação dessa casa pode fazer um requerimento para ter uma reunião em conjunto com a secretária para ver qual que é o direcionamento que nós vamos ter no nosso município. Então fica também essa minha deliberação e esse auxílio para que a gente chame alguém responsável da educação para ver como é que está o andar, até mesmo porque não é todos nós que sabemos. Eu sei que já tem um avanço até mesmo de como voltar às aulas, a secretária Alessandra já vem trabalhando com a sua equipe técnica para isso, mas a gente também tem a parte da saúde junto ao Ministério Federal, junto às secretarias estaduais, para ver esse direcionamento geral, né, e principalmente nos pontos de não aumento. Imagina se a gente, né, faz a liberação das escolas hoje na nossa cidade e aumenta uma porcentagem muito alta aí na curva do Covid. Por isso, se Deus quiser, o quanto antes nós vamos ter uma vacina e algo de solução para isso, mas pode contar com o meu apoio, tanto junto também à Assembleia Legislativa, porque o deputado recebeu muitas dicas, tanto a favor quanto contra, e foi onde que ele lançou também esse debate, que eu acredito que nós estamos aqui lançando no dia de hoje nessa sessão, com a tribuna de Vossas Excelências, 2 tribunas com o mesmo tema, isso é importante, e eu acho que a Comissão de Educação ela é a mais propícia para fazer esse chamamento, trazer para a Casa Legislativa junto com o Poder Executivo e, se possível, com as escolas privadas também, né, em conjunto nessa reunião, para deliberar o que a gente pode auxiliar. Referente aos bancos, realmente se fala de uma liberação muito grande, só que difícil é quem consegue esse recurso. E esse recurso também tem juros, tem tudo, se adaptar, mesmo na crise nós vamos ter que pagar lá na frente, né? O contribuinte que vai receber isso aí. Mas a gente espera também algo em cima de isenção de algum imposto, parecido nesse sentido, que também a gente pode trabalhar junto
aqui na Casa Legislativa. Muito obrigado, vereador, pela parte. Vereador Tanaka, me permite uma parte? Pois não? Para contribuir com o debate, fui procurado essa semana, estou falando em creche clandestina no bairro Morretes, uma senhora que também depende dessa creche. Segundo ela, tinha 12 alunos e teve uma pessoa que denunciou ela, fechou a creche, dependia desse dinheiro. É o que o senhor falou, vereador, é uma sinuca, é uma creche clandestina. Mas o que ela arrecadava todo mês? R$300 cada criança, 12 alunos, R$3.600, certo? Aí ela pagava o seu aluguel, podia sobreviver, né? Depende disso aí, né? As mães dessas crianças que trabalham, depende de deixar a criança nessa creche. Tudo um fato, tudo é uma situação. O que essas mães fizeram agora? Essas mães que deixavam essas crianças na creche, contratar uma empregada. Quanto que custa uma empregada hoje? R$1.000, R$1.200, aí para mais, né? Aí essa senhora ganha 1.800, tem que pagar 1.200, 1.300 por uma empregada. É uma sinuca, é uma situação difícil. Concordo com os senhores vereadores. Estamos numa sinuca. Eu não soube o que responder para essa senhora, entendeu? É uma sobrevivência, ela depende desse dinheiro. Então, é uma situação difícil mesmo. Vamos atrás de recursos, vamos, no governo federal, do estadual que precisa. Estou junto com vocês. Pode contar comigo também. Obrigado pela parte, vereador. Só para encerrar, presidente, e dizer, até peço aqui, vou retirar, a gente fala creches clandestinas, né? Eu acho que a gente pode dizer que são creches alternativas, mas que trabalham sem alvará. Infelizmente, é essa a situação. E nós entendemos, porque eu conversei com algumas mães que fazem esse trabalho de cuidar de crianças, que é difícil, elas também precisam sobreviver, vereador tem toda a razão, mas alguma coisa nós vamos ter que aqui, não é que nós vamos querer inventar, não é isso, mas nós temos que no mínimo debater e ter um olhar para essas pessoas, todas elas, porque é um momento de união. Eu encerro triste, porque a gente vê tantas discussões aí Brasil afora, e principalmente na política. Era um momento de nos darmos as mãos, é uma briga por A e B, por direita, esquerda e centro, é um negócio impressionante. Não que o debate não tenha que acontecer, mas vamos olhar melhor, se é para voltar a trabalhar, que dê condições a essas pessoas. Nós vamos ter que conviver com esse vírus, ele não vai embora. O vereador Fafá estava conversando comigo outro dia, que é da área de medicina, nós não vamos escapar desse vírus, não é? Oxalá que de uma vez por todas essa vacina saia, e não deve, tomara que não demore, mas nós vamos ter que conviver, porque ficar isolado e não se cuidar também vai contrair. Então nós temos que saber utilizar e seguir as regras. Seria isso, presidente. Obrigado. Tá certo, vereador. E também inscrito para fazer uso da tribuna, vereador Wanderlei Dia. Boa noite, senhor presidente, vereadora Zuma, demais vereadores, público que acompanha nós aí pelo Facebook, pela internet. Um primeiro assunto meu de hoje é sobre o Riacho das Oliveiras. A gente sabe que nós estamos numa pandemia aí do Covid-19, mas a gente não pode esquecer o município. E há muito tempo a gente vem acompanhando, como eu, outros vereadores aí, que até hoje saiu 2 requerimentos praticamente quase igual, o meu e do vereador Marinho, sobre aquela situação ali. Eu acho que a prevenção e a fiscalização tem que ser da face. Tem que saber o que tem que fazer ali, o modo para ser utilizado para acabar com aquele esgoto ali. Que ontem à noite eu tive ali, é insuportável, vereador Xavier, insuportável até o cheiro, que tu chega na beirada ali, é insuportável até o cheiro. Então eu quero pedir ao executivo e à FACE que faça uma fiscalização rígida ali, da onde está saindo, ali tem uma elevatória da Conasa, bem próximo àquilo ali, bem próximo. E algumas denúncias já saíram dali, que às vezes vazava esgoto daquela elevatória ali e ia para dentro daquele riacho ali. Mas eu não posso estar aqui condenando ninguém
e suspeitando de ninguém, porque a gente sabe que o bairro Tabuleiro das Oliveiras não tem esgoto tratado, e a gente sabe que muito esgoto desce naquele rio ali. Então, eu preciso, Itapema precisa, a nossa praia precisa que a FACE faça uma fiscalização ali, bem ordena ali, para que uma hora acabe com esse esgoto aí. Não só ali, como em vários pontos aí a gente vê que chega essa época de inverno aí, que é e principalmente na época de seca, começa a parar bem em cima do côncavo da praia. O outro assunto meu, presidente, como o assunto uma parte, vereador, só para contribuir com a sua fala. Pois não. Se me permite. Eu quero parabenizar o senhor e o vereador Marinho por essa cobrança, porque eu também caminho agora, que eu tenho uma meta na minha vida de cuidar um pouco da minha saúde aí, e todos os dias de manhã me acordo cedo e vou caminhar. Eu passei ali, faz um mês que eu estou caminhando, vai fazer dia 27 um mês. E estou acompanhando aquilo ali. Hoje mesmo o cheiro era terrível. Terrível mesmo. E já faz uns 15 dias eu entrei em contato com a Secretaria de Obra, né? Passei para eles, até o tubo que tem ali, bem de frente ao posto Ipiranga, está tapado. Que se der um temporal, alguma coisa, não vai ter para onde sair essa água, por causa da maré. E me passaram que estariam indo abrir. Inclusive ali eu falei, porque esse riozinho ali, ele está tapado, tem que abrir para ele escoar. Acredito que tem esgoto por causa do cheiro que está ali. É obrigado a ter pouco ou muito, mas tem. Só que eu acho que tinha que dar vazão para aquilo ali, tinha que abrir, porque ele está fechado e já está saindo lá no poste lá. E foi passado para a Secretaria de Obra, não fiz, faz 15 dias atrás. Aí hoje eu até acompanhei nas redes sociais, algumas pessoas marcando e tal, e vi ali que os nobres vereadores tinham feito esse requerimento. Quero parabenizá-los por isso, e também cobrar a Secretaria de Obras que vá lá fazer a sua parte ali, que isso quando o vereador Marinho era secretário, sempre fazia, porque eu vi ali, ele toma um desvio, todos eles. Então, abre aquilo ali, afunda, que a água não fique parada, porque como o senhor mesmo falou, com a pouca vazão de água, com a escassez de chuva, a água está parada ali, ela não está circulando, e com uma barreira daquela, pior ainda, daí a água vai se tornando, ficando podre, aí o cheiro vai se piorando. Obrigado, vereador. A parte, vereador. Eu também, parabéns pelo seu requerimento, tribuna. Eu também, como o presidente Ney, ele está caminhando, eu também. Ele caminha de manhã, eu estou caminhando à noite. Opa, que bom. Um ataque à noite e o de manhã cedo. Nós dois vamos ocupar muito espaço lá, né? E andando, eu fiquei triste de ver esse rio realmente. Que é muito triste. Realmente o cheiro, à noite, eu acho que aumenta mais ainda. É muito cheiro. É complicado nós aceitar isso numa cidade tão linda que nós temos, né? Então, é lamentável, né? Então, eu também queria voltar um pouquinho atrás aí na tribuna do Tião, do vereador Tião, do Tanaka, da própria Zuma, né? Eu, como comerciante há 35 anos, a gente sente a dificuldade nessa situação e a gente sabe o que custa um funcionário, um professor, que é uma carreira que não é qualquer funcionário que encara esse estudo todo, né? E imagino os donos de colégio, que é um comércio, né? Que nem o vereador Tanaka falou, é um comércio. Então, para você manter essas pessoas, eu na minha empresa tive que tirar uns 30 funcionários, né? Então, você coloca naqueles 60 dias, aí depois, o custo para você manter mais 60 dias, será parado, a gente não sabe.
Quanto vai custar? 8, 10 mil cada funcionário, daqui a pouco tem que vender até o colégio, né? Então, é difícil, não é fácil. Então, assim, a respeito desse financiamento do banco, a maioria dos clientes não tem nem oportunidade de entrar dentro do banco. Então, como é que você vai fazer algum financiamento? É atendido praticamente fora, né? Então, eu agradeço o vereador. Leia aí vocês todos, tá? Obrigado. Segundo assunto, já que os novos vereadores falaram sobre essa epidemia que está no mundo inteiro, eu também não podia me furtar de fazer alguns comentários. Eu vejo da necessidade dos colégios, eu vejo da necessidade das creches, mas a necessidade maior, senhores vereadores, é o povo lá fora na rua. A necessidade maior é o povo lá fora na rua. Se todos se ajudassem, né, porque a gente não sabe quando é que vai ser o pico da doença, a gente não sabe se já passou, se não passou, mas pelo que a gente está vendo, né, a cada dia um caso novo, mais 2 casos novos, mais 3 casos novos, eu acho que vai longe isso aí. Vai longe. E a necessidade maior, entendeu, é a fiscalização. Eu acho que a fiscalização tem que ser bem brusca, tem que correr atrás, tem que ver onde é que está os erros. Porque eu vereador Ney, caminhamos, vereador Osmari, caminhamos, nós vamos caminhar de máscara. Mas tu olha no calçadão, eu fico até abismado de gente que está lá numa mídia criticando quem não usa máscara, e tu olha no calçadão, o cara está sem máscara. Porra, aí dá para tu sentir como é que vai ser essa doença? Não tem como. Se nós não se ajudar, se nós não tivermos uma prevenção, principalmente nós moradores, estou falando como morador da cidade, não estou falando como vereador, estou falando como morador da cidade. Sexta-feira à noite, aquela Praia Grossa lá é um dilúvio. Acampamento, festa, todo mundo à vontade. Gente, nós temos que parar para pensar. Nós temos que parar e saber o que nós queremos para o nosso município. Se nós queremos a doença ou queremos se livrar dessa doença. Porque do jeito que está correndo na cidade, vereador Xavier, não é possível. Não é possível que tanta gente não tenha consciência dessa doença aí, que acha que essa doença é só uma gripezinha. Nós já começamos pela lógica. Poxa, olha o médico que nós tínhamos na cidade. Um homem que lutava na saúde, que brigava na saúde. Olha de onde é que a gente começa a perder. Essas pessoas que estão à frente da saúde, os enfermeiros, os médicos, que estão ali no dia a dia, estão lutando contra isso aí. Pô, será que nós não vamos fazer a nossa parte? Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é a prevenção. A nossa parte é o que nós estamos fazendo hoje aqui, ó. Os vereadores todos de máscara. E a gente tem que aderir a isso. Tem gente que, eu não gosto de usar a máscara porque me sufoca. Mas tem que aprender a usar. Aí eu uso máscara, o cara que está do meu lado não usa, se contamina e acha que é só por aqui que vai se contaminar. Não é não, gente. Não é não. Eu estava conversando com um especialista, ele disse que a contaminação até pelos olhos. Isso é para vocês ver como é que é essa doença. Aí a gente para pensar. Tu faz tudo certinho. Cabinha, máscara, higienização, álcool gel, tudo bonitinho. Aí depois tu chega num local onde a pessoa não faz nada disso, e aí? Aí eu tenho que comprometer minha família também? Não pode ser assim, né? Eu vejo que ainda falta
um pouco ainda do povo de Itapema, que eles têm um pouquinho de pensamento que essa doença não é uma doença comum, não é uma gripezinha comum, é uma doença que chegou e pode levar até a morte. Então, gente, vamos fazer a prevenção, vamos fazer a nossa parte, para que 10 dias, 15 dias, 20 dias, como nós vereadores estamos aqui debatendo, para que a nossa cidade possa fluir normalmente, para que a gente possa sair normalmente na cidade. Então, esse é o meu pedido, é o meu apelo ao nosso povo de Itapema, que a gente tenha que ter um pouquinho de consciência também, tá? A nossa consciência vai levar a gente a se livrar dessa doença aí. Então, agradeço, senhor presidente. Acho que às vezes as pessoas lá que estão nos ouvindo podem até achar que eu estou me expressando mal. Não estou me expressando mal. Quem entende a minha linguagem é essa mesmo. Eu não posso cobrar das pessoas lá fora sem que elas cobrem de mim. Se eu estou falando é porque estão cobrando de mim. Por isso que a minha resposta hoje nessa tribuna, eu vim especialmente para isso, para falar sobre isso aí, porque a gente sai na cidade, a gente anda pelos 4 cantos da cidade, eu ainda vejo que não caiu na consciência do povo que tem que usar máscara. Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus nos abençoe. Tá certo, vereador. Mais uma vez, quero parabenizar pelo comentário sobre essa pandemia que nós estamos sofrendo. Também concordo com Vossa Excelência que cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que olhar para o seu umbigo e ver que o problema está aí e ele não vai embora. Nós vamos ter que conviver, como falou o vereador Tanaka, o vereador Fafá, ele está aí e nós vamos ter que nos adaptar à máscara, a álcool em gel, que isso aí veio para ficar, está nos protegendo e vai proteger a quem nós ama, que são as nossas famílias. Então, eu concordo com o senhor que tem muita gente que não está respeitando, né? Principalmente, né, fazer até um comentário meio forte aqui, muitos, estamos em quarentena, daí às vezes não estão trabalhando, estão isso, não estão aquilo outro, mas daí para festa, para tomar, para aglomeração, para aniversário, para tudo, daí pode. E aí? Aí a conta vem. Então, como o senhor falou mesmo, que o senhor é de falar, então também vou na mesma balada, vamos falar, se é para achar ruim, que acho, mas eu vou ser sincero e vou falar a verdade. Entendeu? Que muitos às vezes também usam isso aí para se beneficiar. Então, vamos voltar a trabalhar, porque o nosso país não pode parar, a nossa cidade não pode parar, mas vamos voltar com consciência, com respeito. Vamos respeitar as autoridades. Se existe uma determinação para ser cumprida, vamos cumpri-la. Para mais tarde, ou quem sabe mais tarde que eu diga, o mais rápido possível, nós estar livre disso. Então, mais uma vez, parabéns, vereador. Matéria da ordem do dia. Em única discussão e votação, projeto de lei ordinário número 20/2020, que define a categoria indústria não incômodas. Indústria não incômodas. De que trata o artigo 10, parágrafo 1º, 3º, da lei complementar número 11, de 6 de fevereiro de 2002 e da outras providências. Esse projeto é de autoria do vereador Xavier. A palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite. Esse projeto de lei foi elaborado por mim, algumas pessoas me procuraram, porque hoje tem várias indústrias pequenas que não são consideradas como indústria, são como comerciais. Então muitas pessoas deixam de ter ou de alugar um galpão, alguma coisa para uma que vem, que é uma indústria. Então, como industrial, todas as taxas, tudo são mais baratas, são mais viáveis para eles. Então, aqui no caso que em Itapema só seria
Na área industrial, que diz respeito às características de ocupação de lotes, na ZPD, na zona, em tese, a situação irregular, de qual modo outras pequenas indústrias poderão instalar-se no bairro em Itapema, gerando empregos e renda. Então, essas indústrias só poderiam se instalar na área no condomínio industrial, que é no Morretes e no Sertão. Então, como todas essas pequenas indústrias já estão instaladas, só que, claro, tem uma indústria não incômoda, então eles vão ter que ter todos os requisitos que realmente, quanto ao barulho, quanto à poluição, quanto a tudo isso, eles têm que ter todas essas licenças. Então, acredito que vai favorecer em muito as indústrias e, consequentemente, o emprego e renda para muitos itapemenses. Então, gostaria de pedir o apoio de todos e muito obrigado. Tá certo, vereador. Em votação. Aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei ordinário número 27/2020, que institui a língua brasileira de sinais, Libras, e a tradução simultânea nas atividades legislativas da Câmara Municipal de Itapema. Esse projeto é de autoria do vereador Tanaka. Senhor presidente, palavra. Tem a palavra, vereador. Eu quero agradecer a Vossa Excelência também, que colaborou com esse projeto, muito embora não tenha, mas é como se fosse também um coautor. O senhor foi um dos incentivadores, assim como muitos vereadores aqui, que eu tenho certeza que analisaram com carinho, a própria comissão, né? Os vereadores fazem parte das comissões, o vereador Fafá, o vereador Iagan, e dizer que no Brasil, senhoras e senhores, estão nos acompanhando, existem leis e decretos que tratam da acessibilidade de pessoas com deficiência. No caso das pessoas com problemas de surdez ou com surdez, 2 leis podem ser consideradas aqui como uma referência. A Lei da Acessibilidade, de 2000, que é um grande exemplo, que define o poder público deve garantir às pessoas com deficiência auditiva e direito à informação. E tem uma outra lei, que é de 2002, a 10.436, que é conhecida como a Lei de Libras. Ela reconhece a Libras como língua natural dos surdos e coloca como dever dos órgãos públicos apoiar e difundir a Libra ou a Libras e promover a língua em cursos de licenciatura e outros. Bom, diante dessa extraordinária, e é relevante isso, nós não poderíamos ficar atrás. Então, a Câmara de Vereadores, e aí eu peço o apoio de todos do nosso plenário aqui, para que votem favoravelmente, porque em sendo aprovado e sancionado, nós teremos logo logo uma profissional ou um profissional aqui realizando a leitura de Libras, o que fundamentalmente vai nos dar, vamos dar oportunidade àquelas pessoas que não conseguem entender o que nós estamos aqui a falar, que não há legenda, vão poder então entender. Então nós estaríamos dando, senhores vereadores, um passo não à frente, um passo multiplicado. Então eu peço apoio a Vossas Excelências aqui para esse aspecto não só social, mas humano, que nós temos que ter com a nossa população. Obrigado. A palavra, presidente. Tem a palavra. Quero parabenizar esse projeto do vereador Tanaka. Até estava olhando esse projeto e estava me lembrando, há um tempo atrás aqui teve uma, não sei se era uma audiência pública, alguma reunião que tinha uma... Era a respeito do Anitta, a professora com a... Isso mesmo. Então eu notava que tinha uma moça que provavelmente ela era surda e muda, e a moça do lado que fazia os sinais de Libras com ela. Então eu vi o quão é importante uma pessoa que tem esse problema, vamos supor assim, dele estar sabendo o que está acontecendo. Então ela tinha que estar toda hora se virando o que ela estava. Então, se tem alguém na frente, ela naturalmente vai seguindo a conversa, vai seguindo o ritmo da reunião, de tudo que está acontecendo. Mais uma vez, parabéns, vereador Tanaka. Palavra. Tem a palavra. Parabéns, vereador Tanaka, pelo projeto, né?
Então, eu também me considero meio surdo, né? Então, eu também quero agradecer vocês aí. Às vezes é uma situação chata toda hora, o que, repetir, né? Às vezes é momento de estresse, né? Que não dá para repetir duas vezes, mas parabéns pelo projeto aí, que é importante e valoriza essa deficiência aí, tá? Obrigado. Tá certo. Palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Também quero parabenizar, não foi só na do Anitta, mas se não me engano até o vice-presidente do Solidariedade, quando esteve aqui nesta casa, que o vereador Shepa trouxe também, tinha esse problema, e até sempre comentei com a Marina da comunicação, não somente na presencial, mas até nas transmissões, né, da gente ter esse intérprete. E parabenizo o vereador, uma lei que foi discutida até para ter a implantação dessa lei, e a gente sabe que, como o presidente é parceiro, ele vai agir o mais rápido possível para a implantação disso, de acordo com ou o contrato, ou a licitação, ou um convênio com alguma associação desse sentido. E também, desde já, quero dizer a Vossa Excelência que os 3 projetos de lei que estão sendo votados hoje foi de minha relatoria, para ver como eu não estou enferrujado, vereador Tanaka, né? Levando para o bom senso, mas no dia de hoje, em 2 sessões na comissão, já 3 projetos já coloquei em votação como relator. Então, eu agradeço mais uma vez também ao presidente e à comissão. Claro que a gente também tem discussões acaloradas, mas eu acho que o cerne da Casa Legislativa é isso, ter as discussões aqui, mas também levar o lado pessoal no lado harmonioso, e é isso que a gente preza nessa Casa Legislativa. Então, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência e também conto com o meu apoio na votação desse projeto. Eu também quero parabenizar o vereador Tanaka, porque numa conversa que nós tivemos aqui, aí o senhor comentou, mas pode gerar gastos, até por... Eu disse, não, né? Mas se for gasto, é um gasto que vale a pena, né? Como é que se diz? É um gasto que... É um investimento na vida, né? Isso. Ela falava. Então, e nós conversando, eu também tive essa ideia e tive esse pensamento já também lá atrás, por causa que na Igreja Católica tem a freira, que faz, a irmã. E ela todo dia de manhã está cedo lá comigo e nós conversando, e eu troquei umas ideias com ela a respeito disso, que eu achava legal. Eu fui na Igreja Católica ali e tem a freira ali, faz esse trabalho. Aí, conversando com ela, eu disse, olha, acho que vai ter um projeto desse para a Câmara, tal, assim, que nós estávamos conversando, eu, o vereador, Tanaka. Então, eu estou muito feliz por esse projeto, e pode ter certeza que aqui na Câmara de Vereadores, depois de votado esse projeto aí, aprovado e sancionado, nós vamos fazer o mais rápido possível para botar ele em prática. Mais uma vez, parabéns, vereador. Em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Pareceres. Não. Querendo pular o meu próprio projeto. Rapaz, bonito, né? Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 29/2020, que declara de utilidade pública o Instituto Araxá de Inovação Social e dá outras providências. Esse projeto é de minha autoria. Então, peço apoio a todos. Em discussão, em votação. É que fiquei muito emocionado com o projeto do vereador Tanaka. Projeto aprovado por unanimidade. Pareceres, agora vamos. Em
discussão e votação. O parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça e redação final ao projeto de lei ordinário número 2/2020. Em discussão. Senhor presidente, tem a palavra. Eu peço aqui até uma questão de ordem para poder, eu vou passar a minha fala já para os dois pareceres. Vossa Excelência já leu o primeiro e depois no segundo eu vou numa tacada só, até para a gente resumir, mas eu entendo que com o meu resumo aqui, as pessoas que estão em casa principalmente vão poder entender. Só para que as pessoas fiquem situadas aqui, o que nós vamos discutir hoje não tem nada a ver com o mérito do projeto. A gente vai falar da legislação. Isso vai ser discutido depois. Por quê? Semana passada houve um pedido de urgência e foi aprovado 2 projetos. O projeto 13/2019, o 2/2020. Eu já vou discorrer sobre os mesmos projetos. Como eu fui o relator, eu usei o prazo regimental de 5 dias para poder melhor analisar. E assim eu fiz. Vou começar aqui, senhoras e senhores, falando do projeto 2/2020, que regulamenta os loteamentos sociais, de que trata o artigo 11 e o artigo 77, inciso 6º, da Lei Complementar Municipal número 10, de 2002. Projeto aí que, em suma, regulamenta os loteamentos sociais. E também eu já aproveito para falar sobre o outro projeto, que é o 13/2019, que altera o plano diretor do município de Itapema, da Lei Complementar 7/2002, e regulamenta a transferência de potencial construtivo para a expansão da Terceira Avenida e a implantação de espaço de lazer e estacionamento destinado ao público no bairro Meia Praia. Nos 2 projetos eu entendo serem inconstitucionais, haja vista que um instituto da audiência pública, por muitos festejados, por outros criticados, no meu entender, baseado no Estatuto das Cidades, que é bem claro, ele é o suprassumo da transparência. É ali que a comunidade tem a oportunidade, seja de forma online, como a gente já vem fazendo há muito tempo. Portanto, mesmo com a ausência, muitas vezes, das pessoas de corpo presente aqui nesta casa, através das redes sociais, há participação, inclusive com perguntas, e não é segredo, de maneira alguma, que esta casa sempre, quando da audiência pública, reflete, observa e muitas vezes acata as sugestões do cidadão. Por que eu estou falando isso? No Estatuto da Cidade, essa lei, é bom que se diga, ela, digamos, ela reforça o que diz na Constituição brasileira de 88, os artigos 182 e 183, e diz assim: para todos os efeitos, esta lei denominada Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. No que diz respeito ao projeto 02/2020, que trata dos loteamentos, diferente, como alguns pensam, e eu preciso falar isso aqui para chegar na legislação. Por quê? Eu preciso explicar. Porque quando eu falo de audiência pública e aqueles que rebatem o meu argumento, e aqueles que pensam igual, dizem que já houve uma audiência pública, e aí eu discordo, porque esse projeto ele é diferente. E por que então audiência pública, Tanaka? Repito, este projeto ele é diferente, por exemplo, do projeto lá de 2018, 05, que tratava especialmente das áreas ali do Sertão do Trombudo, aquela audiência que foi realizada, audiência que inclusive está na Câmara de Vereadores, com 6 pessoas lá falando de forma contrária ao que estava sendo proposto, loteamento com 200 metros quadrados, e uma favorável, muito embora mais de 200 pessoas participaram. Mas é um projeto diferente, porque ele especifica a cidade toda, em primeiro lugar. Ainda nessa seara do Estatuto das Cidades, a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão de infraestrutura, corresponde. Então vamos lá. Por que audiência pública? Porque sem audiência pública, nós corremos o risco
de termos uma lei que nasce morta. Vamos lá. Saneamento básico. Não é de hoje que a Conasa já admite que não tem projeto para lá. Não é de hoje que quem conhece o contrato que foi assinado não prevê. Eu estou falando só do Sertão do Trombudo, tem outras localidades. Falo do Sertão Trombudo, que foi muito comentado, mas repito, o projeto não é só para o Sertão. Vamos nos ater um pouquinho do Sertão? Não há projeto. A questão de saneamento básico. Impacto ambiental. A lei não trouxe nenhum estudo de impacto ambiental. O transporte público. Como é que o cidadão, amanhã depois ele vai comprar o seu pedacinho de terra, vai poder construir lá no sertão, para quem é favorável, e eu até respeito isso, acho que o projeto tem um sentido social bacana, interessante, mas como é que esse cidadão vai vir de lá para cá? Por exemplo, cidadão que trabalha na meia praia no centro, vem de bicicleta? Cadê a ciclovia? Cadê a pavimentação que não terminou ainda? A segurança daquele local, como é que vai ser feita? Rondas policiais serão realizadas lá? Veja bem, eu não sou contra a regulamentação, precisa fazer algo naquele sentido, mas sem audiência pública que possa falar mais dos projetos, eu entendo que nós estamos indo na contramão. E eu pergunto a você que está em casa, você conhece esses dois projetos? Sabe do que se tratam? Tirando o título? Não, porque aqui da casa, da comissão, não houve autorização para que fizéssemos a audiência pública. A audiência pública, eu repito, é uma ferramenta fundamental. O Ministério Público mesmo tem exarado pareceres favoráveis a legislações que têm não só uma audiência pública, 2, 3. E vocês querem ver um exemplo? Eu estou trazendo um exemplo, digamos, não tão ruim, vamos lá, que não é legal, na minha opinião. O projeto de lei chegou nesta casa aqui falando do PIR. E olha que criticam e que eu elogio muito pouco a administração, mas aquele projeto eu elogiei, porque além da audiência pública, até hoje, quando você entra no site, está lá explicado. Eu tenho até hoje no meu gabinete toda a estrutura, todos os estudos, e nós fizemos mudanças naquele projeto, fizemos nova audiência pública e passou. Não foi ainda iniciado, é uma outra questão, aí não é já um problema do Legislativo. Então, senhoras e senhores, ambos os projetos, o da Terceira Avenida, também, algumas situações precisam ser revistas. Um projeto que chegou nesta casa, com uma área de lazer para ser instalada, que é importante, não tenha dúvida, e mais a Terceira Avenida tão festejada. Então, em relação à lei, a gente precisa discutir mais. E quando eu digo discutir mais, não ficar de eterno, até porque era o último passo, os requerimentos apresentados aqui. Só faltava audiência pública. No mais, nós apresentaríamos e depois iria à votação. Tivesse alguma alteração a fazer, inclusive com a sugestão da população, era o momento. No entanto, a priori foi negado. Então, para finalizar, senhor presidente, eu temo, senhores vereadores, e sinceramente, se o projeto continuar como ele está, eu entendo que nós poderemos ter aqui um problema muito sério de vício formal, né? Repito, no meu entendimento, ainda falta audiência pública. Respeito opiniões, obviamente, em contrário. Só para finalizar, presidente, o resultado hoje, vamos supor, eu já sei até o resultado, não preciso aqui esconder, enfim, embora é uma votação, quero que vocês me perdoem, mas, o projeto deve continuar para as discussões das próximas comissões, a Comissão de Obra e também a Comissão de Finanças. Agora, que discutam pelo menos mais esse projeto, que tem algumas nuances aqui que nós poderemos ter problema. Eu não vou discutir essas, porque daí eu entraria no mérito, e não seria justo então. Então, o parecer foi pela inconstitucionalidade dos dois projetos aqui, eu já me antecipo, tanto o 02/2020, como também o 13/2019. Seria isso, senhor presidente? Tá certo, vereador. Em discussão. Palavra, presidente. Tem a palavra.
Boa noite, presidente, todos que nos acompanham, ao relator e presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Tanaka. Eu que voto pela constitucionalidade na comissão, então também justifico o meu voto, acreditando que, no meu ponto de vista, houve audiência pública sim, realizada no dia 30 de 10 de 2019. Posteriormente a isso, teve disponível uma consulta pública, inclusive tenho aqui a ata da audiência, a consulta pública no site da Prefeitura, relacionado a o mesmo tema, onde teve algumas sugestões também dos munícipes e divulgada ampliamente também na imprensa. Transferência de potencial combustível apresentada em audiência pública. A audiência pública estará sob prolongamento de Terceira Avenida, a implantação de áreas de lazer Minha Praia nesta quarta-feira, dia 30 do 10. A audiência pública na segunda, dia 14 do 10, discute prolongamento da Terceira Avenida em Itapema. E também, como relator do plano de mobilidade, acredito que é um dos principais projetos aí para o bairro Minha Praia. Debrucei, mas como o relator no dia de hoje disse que para nós não entrarmos no mérito, né, eu também deixo o meu posicionamento pela constitucionalidade, por discordar da inconstitucionalidade por não haver audiência pública, porque no meu ponto de vista houve audiência pública, e daí o mérito nós discutiremos, né, posteriormente no debate, até mesmo para não se prolongar no dia de hoje, no debate do projeto de lei que posteriormente a Comissão de Obras e depois a Comissão de Finanças, ele volta a ser debatido aqui nesta casa. Já também me antecipando, presidente, se Vossa Excelência me autorizar, eu já debato como o relator o projeto de lei número 2, 2020, né? Então, o projeto 13, né, já deixo meu posicionamento pela constitucionalidade no dia de hoje. Então, voto contrário ao parecer do relator. E o projeto número 2, primeiramente eu vejo que não é uma alteração no plano diretor, porque ele está regulamentando os lotes sociais. A lei é o plano diretor, ele está regulamentando essa lei. E cito ainda que são 4 artigos, senhores vereadores e quem nos acompanha. O artigo 1, que trata do artigo 11 e o artigo 77 da Lei Municipal 10, 2012, e ele vai regulamentar os seguintes termos. O artigo 2º, são considerados loteamentos sociais aqueles destinados à urbanização específica de interesse social, com lotes de área mínima de 125 metros quadrados e testada mínima de 5 metros. Parágrafo único. Somente serão aprovados loteamentos sociais com lotes com área inferior de 200 metros quadrados, quando a implantação dos empreendimentos abranger também as edificações unifamiliares individualizadas para cada lote. E o artigo 3º, em caso de loteamento para assegurar a demanda dos equipamentos comunitários, fica obrigado o empreendedor a edificar a unidade de educação infantil ou unidade de saúde, em conforme os projetos padrões definidos pelo município, implantar espaço de convivência social contendo no mínimo uma academia para idosos e playground para crianças, e parágrafo único, os equipamentos comunitários que se referem ao caput desse artigo poderão ser edificados nas áreas públicas do loteamento, subordinando a aprovação da Secretaria do Planejamento. E o artigo 4º, que já entra também numa discussão, para assegurar a qualidade dos habitantes, os loteamentos sociais deverão estar inseridos no Sistema Municipal de Saneamento Básico ou demonstrar autossuficiência no fornecimento de água e tratamento de esgoto. O artigo 5º, os loteamentos sociais deverão ainda atender os padrões urbanísticos previstos na legislação municipal e federal. E assim sendo, é revogado o decreto 171 de 2018. Então, se Vossa Excelência vê, essa regulamentação ela vem para melhorar ainda mais esses loteamentos, com todas essas fundamentações. Por isso, também gerou audiências públicas, ela teve audiências públicas e eu dei também pela constitucionalidade. Então, mais uma vez, o meu voto contrário ao relator desse projeto, dessa comissão. Muito obrigado, presidente. Está certo, em discussão. Em votação. Perdão. Correção de... pela ordem, presidente, correção de voto. Tem certeza, vereador? Só um pouquinho.
Em votação. Não vai votar, Tiago? Parecer foi rejeitado por maioria. Em discussão e votação, parecer contrário da Comissão Legislação e Justiça e redação final ao projeto de lei complementar número 13/2019. Vocês já discutiram esse projeto, né? Então vamos para a votação. Projeto não, parecer. Antes de encerrar, né, aqui, quero registrar que não temos 3 vereadores por motivo de saúde, um por cirurgia, outro se sentiu mal, e tem um que também está em quarentena. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço aos 3, que volte já na próxima semana com saúde. Então, foi rejeitado também o parecer por maioria. Por maioria não. Por maioria. Não havendo mais assuntos a serem discutidos, declaro encerrada esta sessão, desejando a todos uma boa noite.